Perfeito, gente. Estamos no ar, conforme tínhamos combinado, às 17 horas. Esse papo é um papo sério, de um momento difícil que todos estamos passando, e eu convidei essas pessoas maravilhosas, qualificadas, para estar aqui conosco debatendo o enfrentamento ao coronavírus, como é que nós podemos melhorar essa condição de vida que nós todos estamos vivendo. Notícias todos os dias que nos apavoram. Hoje, mais de 80 mil óbitos no nosso país. Então, isso nos choca, porque não é um número assustador quando a gente imagina que não são números, são exatamente pessoas, né? Famílias que estão sendo dizimadas, ceifadas, vidas de todas as idades, né? E, ao mesmo tempo, nós vimos notícias como essa de hoje, de que a pesquisa que está sendo realizada no Brasil todo, a partir daqui do Rio Grande do Sul, com a nossa, aquela universidade que nos orgulha, né, o UFPEL, aqui de Pelotas, e a pesquisa, então, o Ministério da Saúde diz que não vai investir mais na pesquisa e em ciência. Esse é um debate que nós vamos fazer aqui também. Assim como queremos conversar muito sobre estratégia saúde da família, o papel dos agentes comunitários, a saúde, a atenção básica da saúde, que é extremamente importante, né? O controle social da saúde, a partir, inclusive, do Conselho de Saúde. E nós convidamos essas pessoas maravilhosas para estar aqui conosco. Pedro Alau, reitor da universidade, eu gostaria que tu te apresentasse para nós e já dizer, né, nós estamos muito, muito orgulhosos de saber que essa pesquisa é reconhecida nacionalmente e internacionalmente como uma referência, né, de monitoramento do enfrentamento ao Covid-19. Então, eu gostaria que tu te apresentasse. Em primeiro lugar, dizer que é um grande prazer estar aqui, na companhia de 3 mulheres. A gente discute tanto aí o papel das mulheres na ciência, o papel das mulheres na política. Fico muito, muito contente de estar numa mesa, mesmo que virtual, composta por 3 mulheres. Eu sou o Pedro, eu sou professor de educação física, eu sou mestre e doutor em epidemiologia, e, no momento, estou atuando como reitor da Universidade Federal de Pelotas. Então, estou exercendo minhas atividades administrativas. Vocês podem ver que eu visto a camiseta da universidade, aqui a camiseta da Universidade Federal de Pelotas. Tenho imenso orgulho dessa instituição. E a gente, então, quando chegou essa pandemia, o Estado se colocou à disposição aí para fazer uma pesquisa, primeiro aqui no Estado, depois no Brasil inteiro, para que a gente conhecesse melhor o coronavírus. Então, basicamente, este é o meu lugar de fala, de um professor de educação física com formação em epidemiologia, atualmente reitor, e que está aí conduzindo pesquisas sobre o coronavírus. Obrigada, professor, um orgulho, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós sabemos da importância de todo esse trabalho que nós vamos conversar aqui e sabemos o quanto tu estás envolvido. Então, eu sei que com a notícia de hoje, tu estás também articulando, né, para conseguir manter essa pesquisa, e nós torcemos para isso. Então, fique bem à vontade, professor. Eu sei que volta e meia tu vai ter que estar olhando no celular, né? Eu sei disso. Tranquilo, fique bem à vontade. Eu gostaria agora de convidar a doutora Claunara Schilling Mendonça, essa médica maravilhosa que tem feito um trabalho que importa muito para todos nós, para todas nós, é uma defensora do SUS, nosso querido SUS, né, doutora Claunara? Eu quero que tu te apresente, então, para nós, tudo bem? Oi, eu queria também dizer do prazer de estar aqui. A gente está tomado por várias reuniões, assim, não presenciais,
mas o convite, né, para eu estar contigo, Abigail, e com os meus colegas aí de mesa hoje, veio de pessoas que são muito importantes para mim, como a Jussara Coni, o Ney Girão, pessoas que convidam a gente e indicam a gente, e para quem a gente não diz não, né, pela sua própria história. Então, é um prazer estar aqui também para essa conversa, e acho que a minha história, né, eu sou médica de família e comunidade, sou também doutora em epidemia, hoje dou aula na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na atenção primária. Então, estou envolvida nessa linha, né, em relação ao Covid desde o início, né, da pandemia, com uma organização do serviço de atenção primária. E sou também médica do Grupo Hospitalar Conceição, do Serviço de Saúde Comunitária, onde eu estou também mais ligada à docência. Nós temos um mestrado em produção e avaliação de tecnologias para o SUS, e é onde eu estou mais envolvida lá. E eu acho que a minha contribuição da nossa conversa aqui é falar da importância desse nível de atenção, inclusive em relação à resposta a uma pandemia, né? Nós tivemos a oportunidade de aprender com os países que passaram antes de nós por isso, né? Alguns que fecharam, né, os serviços e que resultaram em situações muito complicadas, né, como a Itália, a Espanha, mas a gente também está vivendo a pandemia num momento que aqui na nossa realidade, em Porto Alegre, também com muita insegurança em relação ao futuro, né, à contratualização das pessoas, na saúde da família, a permanência, né, a qualidade. Então, a pandemia nos pegou também em muitos momentos de transição muito difíceis do ponto de vista da macropolítica, né, e da realidade local. Então, acho que a ideia é conversar um pouquinho com você sobre isso, como é uma pandemia que coloca muito em foco a questão da UTI, né, do respirador, etc. Nós entramos essa semana numa situação muito complexa aqui, em Porto Alegre, né, na região metropolitana, enfim, os hospitais que eu mais conheço, que são o Hospital de Clínicas e o Conceição, já estão no limite, né, das suas taxas, né, de ocupação, e em mais de 50% dos casos não são de porto-alegrenses, né, são de pessoas que vêm do interior, de municípios que, de fato, não fizeram isolamento social, enfim. Então, acho que essa é a minha contribuição, que não fosse essa política, né, de atenção primária, o Brasil provavelmente estaria vivendo uma situação muito mais catastrófica do que a gente está vivendo hoje, né? Então, prazer estar aqui e poder conversar com você sobre isso. Prazer é todo meu em te receber, em toda essa acúmulo, né, de experiência que tu tens, vai nos ajudar bastante. É um prazer mesmo muito grande em te receber. Assim como, e agora eu passo imediatamente para a apresentação da nossa querida amiga profissional, essa conselheira, né, do Conselho de Saúde. Eu queria que te apresentasse, Irene Prazeres. Boa tarde, Biga, Clownara, Pedro, é um prazer. Eu quero agradecer o convite para estar aqui debatendo esse assunto que diz respeito à vida de todos nós, à vida do nosso povo. Eu sou Irene Prazeres, sou farmacêutica, sanitarista, sou servidora pública do Estado do Rio Grande do Sul já há muitos anos, em vias de aposentadoria. Sou diretora do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul e represento essa entidade no Conselho Estadual de Saúde. Os conselhos, como vocês sabem, são instâncias de participação da sociedade, que na saúde tem uma prerrogativa muito importante, que é a de definir, aprovar, acompanhar as políticas públicas de saúde desenvolvidas pelos gestores.
Então, o nosso trabalho no âmbito dos conselhos de saúde e dentro do Conselho Estadual, onde atualmente eu estou na mesa diretora, é justamente fortalecer, né, fomentar o olhar da sociedade sobre as políticas públicas de saúde. E é esse o meu ponto de fala aqui na nossa conversa. Obrigada pelo convite, Bia. Muito bem, Irene. Bacana, gente. Olha só, vocês viram que nós temos aí muitos assuntos pela frente, né? Eu gostaria de começar aqui na nossa rodada abordando um pouco temas em que todos nós podemos estar opinando, né? Mas colocar algumas situações em que a gente tem ouvido muito os debates, economia versus vida, né? Um debate que parece que a economia está em primeiro lugar e não a proteção à vida, né? E por vezes colocando uma polêmica que não deveria existir, né? É muito triste nós termos que debatermos sobre a preservação da vida, né? Um negócio elementar, né? Então, debater, inclusive, do ponto de vista da ciência, né? Quer dizer, o professor, nosso querido reitor, a importância do estudo que o senhor coordenou aqui no Rio Grande do Sul, que está coordenando, né, em todo o Brasil, podemos falar dos principais resultados ali encontrados, e isso nos ajuda no enfrentamento, né? E também, se tu pudesse nos dizer, que é uma coisa que muitos nos perguntam, sobre as diferenças, se vocês conseguiram constatar se a infecção entre as populações, em função de idade, de sexo, de renda, escolaridade, enfim, região, né? Se depende da localização geográfica, né? E a questão do cumprimento do distanciamento social. Então, eu gostaria que tu abordasse um pouco desta leitura que vocês estão fazendo a partir da pesquisa, né? Olha, Biga, eu vou te pedir autorização agora para dar uma resposta um pouquinho mais longa. Então, na verdade, assim, a palavra-chave da nossa pesquisa, do resultado da nossa pesquisa, é desigualdade. Então, ela tem tudo a ver com o que tu acabaste de trazer na tua pergunta. Então, a desigualdade regional. Então, o nosso estudo mostrou que a epidemia está em situações muito diferentes nas regiões do Brasil. No norte, por exemplo, a epidemia está muito mais forte do que no sudeste, no centro-oeste, no sul. O nordeste, logo depois do norte. Logo depois, com o avançar da pandemia, hoje no norte já está baixando, no sul e no sudeste está explodindo. Então, tem uma grande desigualdade regional. A frase que a gente usa é que são várias epidemias dentro de um único país. Depois, a desigualdade socioeconômica. Então, as pessoas pobres, em qualquer uma das fases da pesquisa, tiveram um risco bem maior de infecção do que as pessoas mais ricas. Esse risco, assim, pelo menos o dobro. A desigualdade que nesse caso não é desigualdade, é a igualdade por faixa etária, porque se propagava de que criança não pega, a nossa pesquisa mostrou que pega, e pega bastante, então mostrando que nas faixas etárias jovens o vírus também circula, e a última, a desigualdade étnico-racial, que foi muito marcante. Então, as pessoas indígenas do nosso estudo, elas apresentaram um risco de infecção 5 vezes maiores do que os brancos, por exemplo. Então, o tema desigualdade foi um tema central dos resultados do EpiCovid, especialmente do EpiCovid nacional. Quando a gente pega, sob o ponto de vista mais clínico, o grande resultado do EpiCovid é que essa frase que a gente se acostumou a dizer, que a maioria das infecções são assintomáticas, ou seja, a maioria das pessoas que pegam o coronavírus não tem sintomas, é um entendimento equivocado. A maioria das pessoas tem sintomas, sim. É verdade que a maioria tem sintomas leves, mas tem sintomas, sim. Então, eu acho que aí, no conjunto dessas coisas que eu falei, estão aí os principais resultados do EpiCovid até agora.
para que as colegas aí também possam comentar e fazer as suas considerações sobre esses temas que aí eu já estou jogando aqui na mesa para a gente apimentar a discussão. Legal, legal, Pedro. Nos traz informações importantes, que eu acho que é isso que o pessoal está perguntando. Eu quero dizer para vocês que já tem bastante gente nos acompanhando aqui. A gente, na medida do possível, vai puxar alguns comentários para vocês verem também, né? Um pouco dos comentários. Eu quero, só antes de passar para as nossas debatedoras também, só registrar que esta live que nós estamos fazendo, essa nossa conversa, ela foi organizada, além de mim, lógico, foi organizada pelo doutor Ney Girão, pela Célia Chaves, nossa farmacêutica, pela Débora Meleque, pelo doutor Bobeck, pela nossa querida Jussara Coni e pelo Raul Carrion. Eu quero agradecer a todos eles, porque foi um conjunto, né, de pessoas que, vamos lá, vamos debater, é importante, vamos ter que fazer, embora muitas lives estão acontecendo, eu acho que muitas pessoas estão se disponibilizando a ajudar a esclarecer, a dar opiniões, informações. Nós temos muitas fake news que se atravessam e que dizem barbaridades. Então, é importante nós termos pessoas como vocês, tão qualificadas, né, reconhecidas, com tanta credibilidade, que nos ajudam e ajudam ao nosso povo a ter esses esclarecimentos e tirarem as suas dúvidas. Portanto, eu quero continuar comentando, que vocês comentem também as informações que o Pedro nos traz, mas também nós avançarmos no debate sobre também, que é uma notícia que hoje nos traz, que começa a vacinação, a testagem, né, da vacina, né, aí o Butantan, com a vacina chinesa, já trazendo aqui, e que o Brasil vai ser aqui o teste, junto com o Hospital de Clínicas, né, com os profissionais da saúde, né, produzida junto com o Sinovac, esse é o nome do laboratório, né, e a Índia também, junto com a Oxford, que promete aí uma outra tecnologia, mas que também apresenta, né? Então, eu gostaria que também, nosso debate, a gente também opinasse um pouco sobre essa questão, que começa hoje, segundo as informações, são 9.000 voluntários, né? E que são profissionais da saúde, e que começaria hoje os testes, né? Depois daqui 15 dias, enfim, os hospitais vão começar a fazer. Então, a vacina é uma notícia que a população espera muito mais, digamos, do que a medicação, conforme o presidente da República, digamos, fica... os médicos fazem propaganda para que a gente não fique se automedicando. Aí uma pessoa que não é da área da saúde, que não é médico, fica prescrevendo, né, Irene? Fica prescrevendo medicação aí, ao invés de apostar na ciência, né? Está aí negando a ciência. Então, eu gostaria que vocês também comentassem um pouco sobre isso. Vamos lá, quem? Irene, Claunara. Olá, Biga. Queria primeiro comentar isso que o Pedro traz, que é a questão da desigualdade social que nós temos no nosso país, e essa pandemia coloca uma lente de aumento nessa desigualdade, né? Traz para a pauta, evidencia de uma forma muito clara esses problemas que o Brasil não conseguiu resolver, embora nós tenhamos tido uma constituinte provedora de direitos há 32 anos atrás. Concretamente, nós temos ainda hoje, nós avançamos e regredimos nessa questão dos direitos que nós pactuamos, né, aquele pacto civilizatório que foi a nossa Constituinte de 88, mas a verdade é que hoje a pandemia nos encontra e evidencia uma vergonhosa desigualdade social que nosso país precisa superar. Essa é uma agenda
objetiva que nós temos que olhar. E o resultado desse quadro de desigualdade é de que a pandemia, né, encontra a nossa população numa situação de absoluta precariedade, sem água tratada, sem condições de habitação, dividindo cômodos com vários moradores numa residência, tendo que sair e utilizar um transporte público lotado, tendo que se aglomerar em filas de transporte público, nas filas dos bancos para receber o auxílio emergencial. É nessa realidade que nós enfrentamos a epidemia. Afora todas as desigualdades, né, entre as regiões, como o Pedro bem situou, nós temos uma desigualdade social forte que essa pandemia evidencia. Com relação às vacinas, a gente vê como muito alvissareiro esses primeiros testes que vão sendo realizados. A ciência vai evoluindo muito rapidamente na busca de uma vacina que dê conta de prevenir essa pandemia, né? Os medicamentos não tiveram esse nível de velocidade, de evidências ainda, num medicamento que seja utilizado para tratar precocemente a Covid-19, mas as vacinas saindo agora da fase 3, ou chegando na fase 3, uma pesquisa ampliada com seres humanos, para evidenciar a sua segurança, a sua eficácia, né, em conseguir imunizar, e essa é a grande alternativa que se coloca hoje para o tratamento e a prevenção da vacina. Não existe medicamento, infelizmente, a humanidade toda procura, mas não existe medicamento ainda que tenha evidenciado um potencial terapêutico para o enfrentamento dessa doença. Essa sua citação da hidroxicloroquina e da cloroquina, Abigail, ela é muito emblemática, né? Nós temos hoje um Ministério da Saúde, eu falo emblemática porque ela evidencia também uma falta de comando geral no enfrentamento dessa epidemia, que a gente vai falar lá adiante. Mas o Ministério da Saúde, hoje, ele confunde a população, confunde os trabalhadores da saúde no que deve ser o enfrentamento, né? A hidroxicloroquina e a cloroquina, já existem evidências científicas de que ela não deve ser usada, de que ela traz mais prejuízo do que benefício no tratamento em qualquer uma das fases da doença, muito menos num tratamento preventivo ou profilático. E, infelizmente, é assim que nós temos visto o governo federal e inclusive, muitos médicos e as prefeituras tentando ter o uso desse medicamento como uma tábua de salvação. Mas, inclusive, nós recebemos do Ministério, no governo federal, aqui no Brasil, mais de 2 milhões de comprimidos que os americanos não estão utilizando, porque a FDA retirou a recomendação de uso da hidroxicloroquina. Nós recebemos mais a doação da Novartis e a produção do Exército Brasileiro. Nós temos milhões de medicamentos, então, aqui, de hidroxicloroquina no Brasil, de um medicamento que não tem um efeito que se gostaria que tivesse, mas não tem, né, no tratamento dessa doença. Ouvir um pouco mais a doutora Claunara e essa experiência riquíssima que tu tens, né, doutora Clau, posso te chamar assim? Olha a intimidade, né, doutora Claunara? Mas, enfim, eu gostaria que tu abordasse um pouco, falasse um pouco desta ideia norteadora da construção de uma rede de atenção primária, né, básica da saúde, com base territorial, né? As mudanças colocadas, enfim, após o advento do atual governo, né, e a recuperação disso aqui em Porto Alegre, né? Como é que a atenção primária, básica, pode contribuir de uma maneira efetiva no controle da pandemia?
Já vou falar disso, da tua pergunta. Eu queria deixar também para o Pedro um comentário que eu gostaria de ouvir dele. Eu aprendi uma coisa muito importante com outro epidemiologista de Pelotas, que é o César Victor, que fala muito da utilização da pesquisa epidemiológica, né? E o sonho de todo epidemiologista é que seus resultados sejam utilizados pelos tomadores de decisão. Então, eu queria ouvir a experiência do Pedro em relação ao governo do Estado, né? E o quanto foi utilizado e quais foram os erros e acertos assim nesse processo aqui no nosso estado, e principalmente frente à situação que a gente está a partir dessa semana, né? E que, na verdade, é resultado do que a gente fez ou deixou de fazer há 2, 3 semanas atrás. E sobre essa questão, eu acho assim, né, Abigail, a gente tem um modelo de atenção primária que ele é valorizado no mundo inteiro, né? E eu acho que assim como a pandemia trouxe o SUS para a mídia, né, de alguma forma trouxe essa responsabilidade daqueles serviços que são os mais capilarizados, né, que são os que estão em todos os municípios brasileiros, nas regiões mais vulneráveis, onde estão essas populações mais vulneráveis, inclusive, a adoecer e morrer da própria pandemia, e não só dela, mas também da descompensação dos outros cuidados que também, em momentos de pandemia, a gente diminui o acesso das pessoas, né? E nós temos uma coisa no Brasil, no nosso modelo, na saúde da família, que é de uma riqueza ímpar, porque a gente tem critérios, a gente tem um modelo que ele é único no mundo também, que é utilizar o território, né? Assim, o trabalho todo das equipes é baseado num território, ou seja, a gente consegue trabalhar com os determinantes sociais, né, da saúde e da doença das pessoas, né? A gente tem equipes multiprofissionais, então nunca foi um trabalho baseado no trabalho médico, né, ou biomédico, como é a maioria dos modelos, inclusive dos países que são modelos para nós, como a Inglaterra e o Canadá, e a presença dos agentes comunitários, né, que ajudam não só a interpretar, né, a cultura, enfim, da população que é atendida, mas também nesse aspecto agora tão importante da gente encontrar os vulneráveis, né? Eles estão tendo um papel fundamental, ainda que muitas vezes perdidos, né, em relação a qual é mesmo o seu papel, porque inicialmente teve municípios, teve unidades que fecharam as portas, que deram férias para os agentes comunitários, né? A gente teve esse grave problema, né, dos EPIs e de utilizar, né, equipamentos de proteção para colocar as pessoas em contato, né, com a população em geral, mas é tão importante esse papel que países como a própria Inglaterra pensou em desenhar, né, um trabalhador semelhante ao do agente comunitário, com uma base comunitária que pudesse fazer esse monitoramento. Então, a atenção primária tem um papel fundamental, eu acho, nesse processo todo. Mas é assim como a Irene estava falando antes, a gente também tem as dificuldades contextuais que nós já tínhamos antes, né? Então, tudo que a gente está propondo de fazer uma porta separada para atender os sintomáticos respiratórios dos demais, né, para que a unidade básica também não seja um lugar de contaminação das pessoas, contatos telefônicos, né, e monitoramento das pessoas, tudo isso a gente se deparou com uma realidade parecida do ponto de vista dos determinantes distais, né, falta de saneamento, habitação, luz, água, internet, a gente também se deparou com isso, com a pandemia, na realidade das unidades básicas no Brasil, né? Então, eu faço parte de uma rede de pesquisa em APS, que se reúne todas as terças-feiras de manhã, então hoje na próxima terça a gente vai ter também uma pesquisa que se fez com
os trabalhadores de mais de 700 municípios brasileiros, e a gente tem isso, assim, quer dizer, só 20% das equipes têm oxímetro, 70% dos contatos por telefone são feitos com os telefones pessoais dos trabalhadores, né? As unidades não têm. Então, é essa realidade que é parte, né, da infraestrutura, enfim, que ainda a gente tem muito que buscar, né, para avançar. Então, de uma maneira geral, onde a gente tinha atenção primária estruturada dentro da rede de atenção, a gente conseguiu dar respostas de não deixar a população desassistida, né? E uma das coisas, assim como o Pedro estava falando que se errou, entre aspas, né, nessa questão de que a maioria não ia ter sintomas e tal, a gente também inicialmente orientava as pessoas a não procurar os serviços, né? Sintomas leves, fique em casa. E o que a gente está observando agora, e também foram as mudanças que a própria pandemia nos ensinou, né? Que, de fato, a gente precisa ter contato, não necessariamente presencial, mas a gente precisa deixar as pessoas no nosso foco, principalmente os idosos, as pessoas que moram em lugares, né, que têm muito mais dificuldade. A gente tem que fazer a relação com os outros equipamentos sociais, né? Porto Alegre agora, essa semana, é que abriu um lugar onde as pessoas podem ficar isoladas quando elas não têm condições, né, no seu próprio domicílio. Então, são vários equipamentos que a gente precisa estar em contato, assim como todos os outros. A própria questão de quem são as pessoas que deveriam receber os benefícios, né, para ter o que comer minimamente, né? Então, acho que o papel, né, da atenção primária ele está muito claro, né? Ela é responsável por atender todos os sintomáticos respiratórios leves. Se ela tiver condições, né, de testar, né, de monitorar, de acompanhar, de manter em isolamento, inclusive os contatos intradomiciliares, né, isso vai ser muito melhor, né, o efeito disso para o controle da pandemia. E eu acho que, de uma maneira geral, a gente teve essas respostas, claro que elas foram variadas, né, mas a gente teve essas respostas, e aqui em Porto Alegre também, né, desde o início, com um papel claro de que os serviços de atenção primária deveriam, sim, né, atender as pessoas com protocolos, etc., mas com essas limitações, né, da infraestrutura, dos recursos humanos, né. A gente, no final do ano passado, a gente teve um desmonte, né, na atenção primária com a saída das pessoas do IMESF, né, do Instituto. Então, de novo, né, a pandemia nos pegou num contexto, muitas vezes, adverso, de ter unidades, por exemplo, sem os trabalhadores, né, para atender e dar resposta para a população. Tem algumas perguntas, eu fui anotando aqui, mas eu posso voltar nelas depois. Que era eu quero um comentáriozinho aqui. Isso! Não, agora eu vou passar para ti. Eu ia perguntar isso. Vocês estão conseguindo ver, eu estou colocando ali na tela, vocês estão conseguindo pegar algumas perguntas? Vocês viram que o pessoal, Pedro, tem perguntado muito sobre a testagem. Legal, né? Porque é uma questão assim, por que não se investir na testagem? Eu quero que tu comentes isso também, Pedro. E isolar essa relação, né? Isolar o infectado, né? Dizer, como é que a gente podia fazer com que os nossos governantes, né, fizessem essa testagem em massa. Acho que o povo está clamando, é só ver quantas perguntas aqui vieram em direção a isso. Então, Pedro, pode comentar agora, porque tu tem vacina para comentar, tu tem testagem para comentar, né? E lógico, qual é a expectativa, inclusive, da evolução desta pandemia aqui, especialmente em Porto Alegre, região metropolitana. A doutora Cláudia comentava, né? Aqui da metropolitana já indo para o caos mesmo, né? Então, como é que é mesmo a nossa expectativa em termos
epidemiológicos mesmo, né? Temos ideia de quando isso pode melhorar? Nós vamos para um lockdown? Por que não fizemos lockdown a exemplo de outros países, inclusive, né? Como a China mesmo, que lá que começou, e como é que ela deu conta na medida em que isolou, que testou, né? Como é que se dá essa relação? É isso que eu queria também que tu comentasse, Pedro. Vamos lá, contigo. Vamos lá, Biga. Então, assim, ó, eu vou aproveitar para fazer o meu comentário final, porque eu agora em 7 minutos, eu tenho a próxima atividade já, é uma loucura. Mas eu queria começar falando com os comentários da Clau, inclusive citando o grupo aqui de Pelotas, assim. Eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que agradecer nesse momento é ao sistema de saúde brasileiro. O Sistema Único de Saúde do Brasil, que tem problemas de financiamento, que tem problemas de valorização, ele está dando conta do recado. As unidades básicas de saúde estão servindo adequadamente como porta de entrada no sistema. Tem uma série de iniciativas como essas que a Cláudia comentou, de fazer barracas de triagem na porta das UBS para evitar a circulação das pessoas com sintomas respiratórios. Então, assim, o Serviço de Saúde brasileiro tem dado conta do recado. Eu acho que a primeira coisa é um agradecimento nosso, de todos nós como cidadãos brasileiros, ao Sistema Único de Saúde que nós temos e que é um patrimônio da nossa sociedade. Depois eu vou falar, então, sobre os pontos aí mais... a coisa das vacinas, na verdade, não é bem o tema maior que eu estudo, mas é um tema que nos dá um pouco de esperança, então a gente tem que falar um pouco dele, senão a gente fica só na coisa pesada dessa pandemia. As vacinas são a saída. A gente sabe que se não for através das vacinas, nós não vamos atingir uma imunidade coletiva. Esse tema aí da imunidade de rebanho, a gente sabe que é muito mais um conceito, no caso dessa pandemia, quase que de ficção do que realidade. Não é uma solução, não é viável, não é possível esperar a imunidade de rebanho. Então, a nossa imunização coletiva vai ser por vacina no ano que vem. Então, eu estou bem confiante que no primeiro semestre do ano que vem vamos ter vacina aí para todo mundo, ou para boa parte da população. Aí eu vou entrar na questão da testagem e do distanciamento para encerrar. Então, assim, só tem duas coisas no mundo até agora que funcionaram para o coronavírus. Não é medicamento, tem algumas evidências de combinação de alguma coisa, mas não é bem a minha área, mas tem duas coisas que funcionaram. O que a Ásia fez, que é o melhor, que é busca de casos, testagem em massa, busca pelos contactantes, isolar as pessoas cedo quando elas se infectam, claro que isolar sem discriminar, mas esse foi o caminho que a Ásia fez, e com isso a Ásia conseguiu controlar a pandemia de uma forma muito melhor do que outros países, do que outros continentes. E depois o que a Europa fez, na pior fase da doença, fazer lockdown. Então é só isso que nós temos de opção, até chegar a vacina. O problema nosso aqui é que a gente não fez lockdown. A gente fez um distanciamento bem forte no começo da pandemia, no Rio Grande do Sul, que fez com que o vírus circulasse pouco aqui, foi uma ótima notícia. Mas agora a gente está botando isso a perder porque a gente reabriu tudo. Então, na verdade, a única coisa que nós temos nesse momento possível de fazer é um lockdown rigoroso para diminuir a circulação do vírus, botar a curva na descendente e a gente voltar às atividades o mais rápido possível depois que a curva estiver na descendente, que é como está fazendo a Itália, a Espanha, a França, vários lugares do mundo. Se a gente continuar reabrindo tudo, com a curva ainda na ascendente, o que vai acontecer é que a curva vai seguir subindo mais um tempo, vai começar num platô longo, que nem o platô que a gente está observando em São Paulo, que vai custar a vida de muitas pessoas. Então, fica aí o meu apelo que a gente consiga entender que o distanciamento social não é pauta de quem é de direita ou de esquerda. Não, o distanciamento social é uma medida de saúde pública necessária nesse momento. Então, eu aproveito para agradecer muito pelo convite, pedir desculpas pela minha limitação de tempo, mas assim, hoje é um dia que se tornou um dia completamente maluco para mim, em função dessa notícia do Ministério aí de que não vai seguir financiando a pesquisa. Então, eu tenho que atender aqui, tem
centenas de ligações aqui que eu preciso atender em WhatsApp, e eu ainda tenho agora às 17h45, ou seja, daqui a 2 minutos, uma entrevista que eu também vou dar. Então, eu queria te agradecer muito, Biga, Clau, Irene, foi um prazer conversar com vocês. Outras oportunidades, certamente, que podemos conversar mais. Eu é que agradeço aqui, mostrastes mesmo, né, o quanto é importante essa pesquisa, nós torcemos muito, vamos tentar ajudar na pressão aí, né, é uma calamidade, o Ministério da Saúde está errando muito desde o início, não é por pouco que já trocou tantos ministros, né, mostra também o descaso como este governo trata a ciência, trata a pesquisa, trata o SUS, trata a nossa população, né? É uma pena mesmo que a gente não possa desfrutar mais. Eu tinha aqui inúmeras perguntas que eu mesma queria fazer. A Clau disse que tinha uma lista ali também que ela queria ter passar. Aqui no chat, aqui as pessoas estão comentando, acho que conseguiste ver algumas perguntas também, enfim. Mostra que nós estamos apostando, sim, querido reitor, sobre a pesquisa que fizeste no Rio Grande do Sul e que estás fazendo no Brasil. Tomara que a gente consiga, sim, né? Que a UFPEL, essa universidade aí, a doutora Clau citou ali, o doutor César, né? Todos nós temos orgulho, né? Orgulho. Eu achei até que tu ia ter tempo de comentar sobre todo o trabalho, né? Toda a literatura, né, do Dr. César. Mas, enfim, eu faço aqui o convite publicamente, Pedro Alau, nosso querido reitor, eu preciso conversar mais contigo, nós queremos marcar uma outra live, onde a gente tem curiosidades, inclusive, a gente quer saber, assim, a UFPEL, o fato de ser de Pelotas, de ser na região sul, qual é o impacto que isso está tendo para a comunidade ali, eles estão seguindo essas orientações, vão lá e tal, né? Enfim, aí é mais a curiosidade, né? Esse povo está usando máscara mesmo, está distanciando, né? Mas a gente tinha outras tantas perguntas, mas nós entendemos a gravidade, porque sim, assim como tu, que está fazendo a pesquisa e acredita nela, sabe que é importante, nós também. Então, nós desejamos que consiga levá-la adiante. Obrigada, Pedro, por esse tempo precioso que a gente sabe que tu disponibilizou aqui para nós. E o filhão obrigado, aí que gente. Também entrou na live, né? Não, o filhão que entrou... Como é... Gurias, agora é com nós, o Pedro já deu essa contribuição maravilhosa, eu devolvo aqui para vocês, vamos continuar esse nosso papo importante, nós sabemos, Irene, que tu tens grandes contribuições para nos dar em relação, inclusive, a o papel social, o controle social, se os nossos governantes estão estabelecendo diálogo, estão levando em consideração todo um protocolo em que o Conselho Estadual da Saúde apontou, né? Como é que o SES tem acompanhado essa situação aqui em Porto Alegre e como é que os gestores estaduais, né, e municipal aqui têm tratado isso, né? Assim como para a nossa querida Clau, né, também, que já vinha discorrendo muito especialmente, Clau, essa coisa do SUS, do quem cuida de quem cuida, né, que são os nossos agentes comunitários, né, os nossos profissionais da saúde, né, quem cuida desses profissionais. Nós temos, assim, relatos, doutora Clownara, sobre o trabalho realizado ali na unidade Santa Cecília, né? Muito bem realizado, em que as pessoas reconhecem esse trabalho, que vem usando, inclusive, de tecnologia, né? Para evitar aglomerações, né? Então, eu gostaria que tu também falasse um pouco disso, como é que tem sido segurar essa situação de que as pessoas hipertensas, com problema de coração, de diabetes, enfim, como é que a unidade consegue segurar, orientar, para que essas pessoas não precisem estar indo para os hospitais, né? Então, vamos lá, gente, está com vocês, eu abri os microfones, tá? Vamos lá, Cláudia. Bom, posso começar? Pode ser? Bom, a primeira dificuldade que diz respeito
ao controle social, uma grande dificuldade que nós enfrentamos foi a falta de disponibilização de informações por parte do poder público, né? E um exemplo desse é a divulgação das testagens. Nós desde o início da pandemia, nós vimos insistindo muito em que o poder público tem que melhorar a transparência dos dados para a sociedade. A própria Fiocruz, ela tem enfatizado muito isso, né? A dificuldade de obter, por exemplo, números sobre a qualidade e a quantidade dos testes disponíveis por cada estado. Não existe nenhum banco de dados mais claro com essa informação. Essas informações, elas são importantes, particularmente neste momento em que a gente já observa e está divulgado no site do Ministério da Saúde, por exemplo, que Porto Alegre é o segundo município da região sul do estado, pegando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é o segundo em número de casos e em número de óbitos nessa semana epidemiológica número 28, que corresponde aí ao período entre 5 e 7 de julho. Então, nós temos um crescimento muito expressivo de óbitos e de casos em Porto Alegre. O Conselho Estadual de Saúde se posicionou muito claramente desde o início, desde o primeiro momento, com relação a esse decreto do distanciamento controlado do governador, que, na nossa opinião, é um distanciamento descontrolado. E por que é descontrolado? Nós apresentamos, no dia 17 de maio, um documento chamado Alerta à Sociedade Gaúcha, condenando esse decreto, porque ele se baseava, primeiro, numa classificação de risco feito por um departamento do trabalho americano, que não tem nenhuma correspondência com a forma como se organiza o trabalho aqui no Brasil, nem aqui no Rio Grande do Sul. Então, de cara, a gente já ficou com dificuldades de entender esse decreto. Mas o principal dele é que, como o Estado não realiza testes, e aí eu quero abrir um parêntese, o Rio Grande do Sul está entre os estados que menos testa no Brasil. Uma pesquisa recente feita pelo site G1, publicada no site G1, aponta que o Rio Grande do Sul só perde em número de testagem para quatro outros estados, quer dizer, nós testamos abaixo da média nacional, muito abaixo da média nacional, que está em torno de uns 800 mil testes para cada 100 mil cidadãos, né, por 100 mil habitantes. E nós, então, nos posicionamos contrário ao decreto. Se você não testa, você não tem como acompanhar a transmissibilidade. Esse vírus se transmite com muita facilidade. Isso, os outros países que tiveram o início da epidemia primeiro do que nós, nos ensinaram, como o Pedro muito falou. Você só combate hoje, já que não tem tratamento medicamentoso, você combate a epidemia com identificação de casos, isolamento desses casos, tratamento, dando condições para essas famílias vulneráveis se isolarem, e você pesquisando a cadeia de transmissão, isolando, testando e isolando. É isso que a atenção primária, nossos trabalhadores fazem com tanta dificuldade, né, como a Claunara muito, muito bem colocou. É dessa forma que a gente vai combater. E, como o Estado não realiza testes, esse critério do decreto de transmissibilidade também cai. Por último, eles também se baseiam aí nessas bandeiras, na coloração das bandeiras pelos leitos de UTI, pela ocupação de leitos de UTI. Ora, primeiro, a gente tem um delay grande na informação da ocupação dos leitos até chegar à secretaria e serem computados pelos sites oficiais. Segundo, esse critério não leva em conta a fadiga, a exaustão, a realidade dos trabalhadores da saúde que estão adoecendo sem EPIs nesse enfrentamento.
né? O Pedro disse muito bem, o SUS é um grande patrimônio e a população é da população brasileira, e ela está vendo isso hoje, né? O SUS é fundamental no enfrentamento da epidemia, e os trabalhadores da saúde são fundamentais. O decreto não leva em conta essa exaustão, nem que a gente não tenha um exército de reserva de trabalhadores que estão adoecendo. Eu vou só dar aqui uma informação sobre esse dado que eu acho muito importante, peguei no site do Ministério hoje. O Ministério diz que dos profissionais de saúde, 866 mil casos de síndrome gripal, suspeição de síndrome gripal em trabalhadores de saúde, foram inseridos no Notivisa, né, no ESUS Notivisa, que é o site em que se faz essa notificação. Desses 866 mil, 180 mil trabalhadores da saúde foram confirmados com Covid-19. E desses daí, cerca de 1.400 foram hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave por Covid, e nós já temos centenas de óbitos de trabalhadores brasileiros, de todas as profissões, mas principalmente da enfermagem e da medicina. É essa a realidade. Então, nós condenamos o decreto, lançamos esse documento de alerta à sociedade gaúcha no dia 17 de maio, e de lá para cá reunimos com os conselhos municipais de saúde de todo o estado do Rio Grande do Sul, para fazer com que esse exército do controle social se colocasse potente para acompanhar, para cobrar as ações em cada município, participar delas, né? E a gente construir redes de solidariedade nos territórios, Claunara, ali onde tem a maior dificuldade, né, onde a população está em situação de maior vulnerabilidade, construir, então, a resistência popular e a luta pela vida, né? E, com certeza, uma das grandes lições é a defesa do SUS que nós temos que fazer, né? Porque ao final e ao cabo, num cenário pós-pandêmico aí, nós vamos ter que lutar para que esse SUS continue firme, forte, que seja bem financiado, né? Porque, com certeza, essas políticas de austeridade, etc., que vêm por aí, vão querer penalizar mais o nosso sistema. É isso. Biga, não estão ouvindo. Isso. Eu estava dizendo que inúmeras perguntas, né, tá chegando aqui, e a gente está procurando dar conta de algumas, né? Mas, enfim, no geral, elas versam sobre esse enfrentamento a partir, sim, do que já foi dito, que é a questão da testagem em massa, do isolamento, do distanciamento, né? E, óbvio, da política apostando, doutora Claumara, apostando, né, lá na unidade básica mesmo, né, para identificar e ajudar. Então, o papel aí das equipes multidisciplinares, né? Eu vou falar um pouquinho da experiência. Estão me ouvindo? Eu vou falar um pouquinho da experiência da Santa Cecília, porque ela tem uma particularidade, e só foi possível, talvez, os avanços e o formato que a gente lidou com a pandemia lá, porque nós somos uma unidade docente assistencial vinculada à universidade, porque nós conseguimos, junto com a universidade, com o Hospital de Clínicas, ter projetos específicos com os alunos da graduação que deixaram de ter aula e passaram, por exemplo, a fazer o monitoramento dos positivos, né? Então, isso é uma das estratégias. Eu vou tentar colocar na minha fala algumas das observações do que eu consegui ler, né, dos comentários das pessoas, né? Então, como é que integra a vigilância, a assistência farmacêutica, né, na atenção primária? Isso é uma questão também muito interessante do nosso modelo, porque a maioria dos países é separado, né, o que eles chamam de saúde pública e o que eles chamam de assistência, né?
E nós, com a nossa atenção primária, a gente, porque ela tem essas características que eu falei antes, como território e tal, nós juntamos as duas coisas, né? A vigilância, ela é parte do trabalho assistencial e clínico, né, das equipes e da atenção primária. Em relação ao cuidado de quem cuida, né? Uma das coisas que nós, desde o início, cuidamos muito, e baseado naquele momento, né? Isso nós estamos falando de 16 de março, né? Quando a gente teve o primeiro óbito no Rio Grande do Sul, e já preparamos os nossos planos de contingência. E uma das coisas que a gente aprendeu com outros países era exatamente isso, que é como a gente preparar para uma guerra, né? E que a gente não sabe exatamente o comportamento. Então, nós tínhamos que, naquele momento, preparar para receber as pessoas com sintomas respiratórios e evitar as demais pessoas de virem para a unidade. E também de que nós, os trabalhadores, não fôssemos também fonte de contaminação, né, para contribuir com esses números aí que a Irene trouxe, e também de transmissão, né, para as pessoas que nos procurassem. Então, nós criamos 2 times, né, 2 grupos, que eram compostos pelos alunos, pelos residentes, pelos médicos e enfermeiros contratados e pelos professores, né, que é onde no grupo onde eu me incluo, né, e com várias ferramentas assim de cuidado, uma tentativa de criar grupos de WhatsApp, porque como as mudanças foram muito rápidas, a gente às vezes chegava na segunda-feira de manhã e o que nós tínhamos feito na semana anterior já tinha modificado, né, no fluxo das pessoas, como é que pega o medicamento na farmácia, né? Então, tudo isso a gente foi aprendendo e foi modificando durante, né, os processos. E com um cuidado muito importante nessa questão, né, de cuidando de quem cuida, né? Eu convivo com 2 serviços diferentes, onde um tem todo um cuidado e um monitoramento dos trabalhadores que se contaminaram, né, com monitoramento, né, por telefone, etc., e outro que não, a gente não sabe o que acontece com as pessoas infectadas, por exemplo, no Hospital Conceição. Então, são diferenças, né? Quer dizer, enquanto a saúde do trabalhador do Hospital de Clínicas atende as pessoas, né, os sintomáticos, e acompanha, lá no Hospital Conceição isso não aconteceu, né? E isso mostra exatamente, né, a preocupação, enfim, com os trabalhadores que adoecem. Eles precisam ser cuidados, porque as pessoas têm famílias, né, têm medo de passar para os demais. Quando é que volta ao trabalho, né? Enfim, todas essas questões assim que fazem parte, né, fora a preocupação, na verdade, com a gravidade, né, da doença, etc. Em relação à testagem também, que eu acho que veio tanto essas perguntas, né, a gente foi ampliando a possibilidade de testagem de acordo com a oferta dos testes, né? Então, no início da pandemia, nós, inclusive, os nossos residentes de medicina de família, eles foram treinados para, inclusive, fazer a coleta do SWAB, que é o exame que faz o diagnóstico, né? Então, passaram depois a fazer, inclusive, numa troca com o próprio hospital, por exemplo, a fazer dos alunos, dos residentes, de alguns pacientes específicos em hemodiálise, ou os pacientes em quimioterapia que precisavam ser testados, né? Então, foi uma contribuição, assim, de ida e volta, assim, que a atenção primária teve junto aos serviços hospitalares. Mas, em relação, por exemplo, à testagem do contato domiciliar daqueles positivos, isso só começou semana passada, né? É que a gente tem a liberação de solicitar, de notificar os casos, a partir de um caso positivo, notificar todos os demais para que essas pessoas também sejam testadas. Porque, na prática, mesmo as pessoas tendo resultado positivo,
os seus contatos domiciliares estão trabalhando, né? A gente tem vários casos, né, que o filho da pessoa que foi positiva é motorista de aplicativo, etc. Então, o que determina, né, a gente conseguir ou não fazer aquilo que está indicado como o melhor controle da pandemia depende dos insumos e da sua oferta, né? Se, por um lado, a gente tem um aumento dos testes rápidos para a gente fazer esse controle, isso também trouxe uma enorme demanda adicional para os serviços, porque em Porto Alegre, né, a gente só consegue solicitar o teste rápido para o contato intradomiciliar se notificar num sistema próprio do município que gera o pedido do exame, né? E isso, numa unidade, por exemplo, como a nossa, que na segunda-feira, ontem, nós tivemos o nosso máximo de sintomáticos respiratórios, que foi 50 sintomáticos respiratórios que foram atendidos num dia, né, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Então, junto com isso, e não sei como é que o meu horário, eu estou no grupo 2, né, no time 2, que a gente chama, então eu vou para lá amanhã de tarde, quinta de tarde. Então, a gente acompanha pelos nossos contatos, né, mas a gente teve já um aumento do número. Diga. Eu queria só te interromper, né, nessa questão tu disse o meu horário, e uma pergunta que me chegou sobre essa questão, eu queria ouvir tua opinião, sobre o atendimento estendido do terceiro turno nas unidades, se ele deve ser ampliado na pandemia ou de maneira mais permanente, inclusive. Então, se tu pudesse opinar também sobre a questão do terceiro turno, né? Talvez essa pergunta tenha a ver porque é uma política, né, do ministério anterior, né, porque agora nem ministério a gente tem, né? Sim. Então, foi um financiamento de equipes do terceiro turno, né, da atenção primária. Aqui em Porto Alegre, a gente tem essa realidade em alguns serviços, né, o mais perto do meu é o Modelo, e claro que é excelente isso, né, para os trabalhadores, enfim, é bom a gente ter unidades com funcionamento em terceiro turno. Mas qual que é o risco, né, num município onde a gente não tem uma cobertura de toda a população? O que acaba acontecendo é que as pessoas são atendidas nesse terceiro turno como se fosse um regime de urgência e emergência. Elas vêm muitas vezes, e eu conheço a realidade do Modelo, porque eu tenho vários colegas e ex-residentes que estão atendendo ali, e eles atendem basicamente as pessoas lá da região norte, da Mário Quintana, daquelas unidades que não têm profissionais, que não têm médicos, e que ficam sem atenção, então acabam procurando essas unidades, e que, na verdade, isso não é atenção primária, né? A gente não vai atender as pessoas ao longo do tempo, conhecendo as pessoas, etc., né? Do ponto de vista da pandemia, na verdade, assim, talvez faça sentido a gente ampliar se a gente aumentar ainda mais esse número de pessoas que precisam ser atendidas, porque no caso dos sintomas respiratórios, a gente não tem definição de território. Quem chega com sintoma é atendido, porque o que a gente não quer é que a pessoa circule. Então, isso pode ter uma demanda enorme, mas aí serve a mesma reflexão para o ambiente hospitalar. A gente não tem equipe suficiente, né? Não pode ser a mesma equipe a trabalhar 12 horas, né? Então, na verdade, eu acho que isso é uma questão que ela não vai ampliar, muito provavelmente, agora, nesse momento da pandemia. Eu acho que vai permanecer como está, com as unidades que têm o funcionamento no terceiro turno permanecem, e as demais não vão ser ampliadas. Eu entendo assim. Tinha um outro comentário que eu me esqueci. Sim, comentários vários aqui, enfim,
que dá para a gente ir buscando. Eu acho que colegas aí, como a Débora, a Célia, né, têm colocado muito a situação, especialmente dos profissionais do GHC, que a gente tem recebido inúmeras queixas de verdade, que a gente sabe, porque não recebe os EPIs, né? Não tem as melhores condições, as pessoas fizeram um vídeo agora, eu assisti um vídeo que dói, né, de tu ver as máscaras, né, exatamente, a marca no rosto é a marca de uma carga horária extenuante, né, então fica marcado também o cansaço desses profissionais, né, que marca na pele mesmo, né, então esse cuidar de quem cuida é uma questão extremamente importante, e não se trata, óbvio, a gente recebe muito os parabéns para esses profissionais, aplausos, bacana que as pessoas reconheçam, lógico, isso é muito bom, mas o principal reconhecimento é o reconhecimento profissional, em que o governo reconheça, pagando o salário que eles merecem, dando uma carga horária que não seja tão gigante como é hoje, dando as condições dos equipamentos que eles precisam, né? E não tratando, como lá na unidade básica, que eu queria que vocês opinassem também, é a questão do IMESF, né, gente? Quer dizer, esse pessoal que está atendendo, que são os primeiros que atendem lá na unidade básica, e que como é que esta instabilidade dos profissionais contratados pelo IMESF, como é que eles têm, como é que isso tem afetado, né, a situação de saúde dos porto-alegrenses como um todo, porque é isso, né? Dizer, a pessoa ser assediada moralmente, inclusive, para pedir demissão, como foram assediados pela prefeitura, né? Terem o corte, inclusive, do seu próprio vale alimentação, gente, que a gente acabou conquistando pela justiça, né? Então, esta é a situação em que Porto Alegre vive, né? Então, essas coisas também aparecem aqui nos comentários, e que eu acho que vale a pena nós aqui apontarmos para uma situação em que todos estamos apavorados com a possibilidade do caos mesmo, e eu diria, gente, que às vezes parece que as pessoas estão esperando o corona chegar, né? Porque ao julgar pelo final de semana na redenção de como que estava, agora, como é que a população não vai quando tu vê um presidente estimulando as pessoas a saírem às ruas e até sem máscaras, né? Quando tu vê uma prefeitura que libera a igreja, que libera agora os jogos do Gauchão, gente. Daí não pode fazer em Porto Alegre, então manda para Caxias. Sim, mas Caxias também está com a tal da bandeira vermelha. Como que pode? Então, vai transportar esses jogadores de ônibus, lá vai ter que ter o vestiário, não é a mesma coisa que sair daqui e já ir vestido. Como que pode um negócio desses? Então, a população diz, bom, se os jogadores podem, então eu também posso fazer minha pelada ali, né, no campinho do bairro, né? Então, essa situação toda, eu acho que precisa em que a gente aqui também opine da gravidade mesmo, né? E aqui o Raul Carrion deu grandes contribuições quando ele compara como é que os países, que o Pedro falou, em que os países asiáticos tomaram essas iniciativas, e hoje a gente vê assim, um número reduzido de óbitos, ou nenhum óbito, como no Vietnã, né, em Laos, Coreia, tu vê um número baixíssimo, e como é que eles enfrentaram? Todos enfrentaram com isolamento, com testagem, com o distanciamento, né? E não afetou a economia como a nossa aqui, que afetou, lógico, porque essa história do abre e fecha, né? Eles já estão conseguindo voltar. Então, eu queria que vocês também pudessem comentar sobre essas perguntas em que tem chego aqui para nós, como a do Haroldo Brito agora aqui, né, dizendo aqui para nós, né, o compromisso com a vida. É isso que a nossa live, a nossa conversa aqui se propõe, não é isso, Irene e Clownara, né? É isso. Eu queria comentar um pouco. Agora foi que eu fui dar uma olhada ali nos comentários todos, é muita coisa mesmo, mas eu queria destacar alguns deles. Primeiro dizer, Biga, que isso que você traz realmente é muito importante. Nós,
alertávamos isso desde maio, porque logo no início da epidemia, eu lembro que nós conseguimos um nível de isolamento social satisfatório que conseguiu manter a nossa curva de crescimento, de certa forma, sob controle, lá entre os meses de março, início de abril, até a edição desses decretos. O Marquesan, aqui em Porto Alegre, ele abriu, flexibilizou o distanciamento social, permitiu o retorno dos cultos religiosos, e nós vimos como ficou a beira do Guaíba, como ficaram os restaurantes, o Barranco foi uma fotografia que foi muito comentada, completamente lotado de pessoas, né? Então, esse pinta e despinta, colore e descolore de bandeiras. O presidente tira a máscara, bota a máscara. É claro que a nossa população fica confusa. Não houve um investimento em massa, justamente em campanhas de educação para esse espírito que a nossa comunidade tem que absorver, porque vai ser definitivo, né? Esses cuidados são os cuidados de higiene, uso de máscara, lavagem de mãos e assim por diante. Não houve isso. Então, o que houve foi uma grande, digamos assim, confusão da sociedade com essa situação. E isso se agrava. Eu quero pensar aqui, acho que foi o Marcelo Bento que falou na situação dos protocolos de tratamento, né? São muitos protocolos, cada prefeitura faz um protocolo diferente de acordo com os prescritores da região. A falta de protocolos claros para o enfrentamento das equipes em termos de segurança da equipe, protocolos de segurança dos serviços, que deveriam estar muito claramente emanados também das nossas autoridades, né? Tudo isso nos trouxe uma dificuldade absoluta no enfrentamento da epidemia. A Silvia Cisermans destacou ali alguns pontos principais, aliás, muito importantes. Um deles, a Bia também destacou, diz respeito ao consenso sobre o uso da homeopatia, um consenso mundial, que poderia estar sendo utilizado, né, por muitos profissionais hoje, que está previsto nas políticas públicas, nas práticas integrativas e complementares. Mas a Silvia fez um comentário ali muito importante, que foi o desmonte das secretarias, do parque, né, dos equipamentos da saúde que pensavam em ciência e tecnologia, e que foram desmontados no governo Sartori, né? E nós, então, acho que pagamos um preço nesse momento, no enfrentamento dessa epidemia. O Brasil paga um preço por esse modelo de desenvolvimento de dependência externa, né? De falta de investimentos em pesquisa, no desenvolvimento tecnológico e em inovação. Essa fatura está sendo cobrada agora, quando a gente chega na epidemia sem uma produção de máscaras, sem uma produção de respiradores, os governadores lutando entre si para conseguir insumos, e agora a falta de medicamentos anestésicos, sedativos, para utilização nas UTIs. Não bastasse toda a dificuldade que nós estamos tendo agora do crescimento desenfreado, proporcionado por essas políticas de abre e fecha, né, de flexibiliza e não flexibiliza, pinta de vermelho, pinta de amarelo, que a gente está vendo aqui, a gente chega numa situação de que há escassez de anestésicos e sedativos nas UTIs. Então, é essa, infelizmente, a nossa realidade hoje. E por isso que eu digo que o SUS é o patrimônio que a comunidade e a nossa população tem. E, para o SUS, o patrimônio dele são os seus trabalhadores que estão enfrentando com a cara e a coragem a epidemia. Isso. Ainda sobre o cuidado dos trabalhadores, eu comecei a frase aquela hora que a gente se prepara como na guerra, e a comparação da guerra é no sentido de que quem está na linha de frente tem que ter pontos de respiro, né? Ele não pode ficar todos os dias, toda a sua carga horária
com a N95 atendendo, né? Então, essa questão é que precisa ter uma orientação, né? No sentido de que tu expõe a pessoa, mas também tu deixa ela em alguns momentos sem a exposição, né? É isso que mantenha minimamente a saúde mental e também diminui o risco, né? Porque quanto mais a pessoa fica em contato, a chance dela utilizar equivocadamente o EPI ou retirar equivocadamente o EPI porque está exausta, aumenta. Eu queria fazer um comentário sobre isso que veio junto, né, com a pandemia, que a gente já vem com isso desde as eleições, né, que é a epidemia que veio junto com o corona, que é a infodemia, né, a epidemia das informações e das falsas informações, né. Então, eu acho que tu, Biga, que é uma agente pública, né, que a Irene, que está no conselho, quer dizer, a gente precisa fazer o que o Estado brasileiro não está fazendo, quer dizer, é inadmissível um país continental como o nosso não ter coordenação da pandemia, né? Faz com que cada estado e cada município faça coisas e que não funcionam na soma delas. Né? Já visto o que aconteceu aqui no Sul, né? Santa Catarina fechou tudo. Aí estava tranquilo, né? A gente não podia ir de um lado para o outro, etc. No momento que abriu, hoje aumentou 60% dos casos lá também, né? Qual é a diferença desses países como o Vietnã? O Vietnã fechou tudo, não teve avião que entrou no país, nem saiu, né? Coisa que nós não fizemos aqui. Então, essa questão uma outra coisa que é inadmissível, além da falta de coordenação nacional, é que nós não tivemos uma campanha educativa. Nós não temos nada explicando para as pessoas como se comportar, como utilizar máscara, como não utilizar, o que fazer. Nós não tivemos zero, nós não temos nada. Né? Então, tem campanha de, sei lá, da reforma trabalhista, previdenciária, etc. Permita te interromper, doutora Launara, é muito importante isso. Tu sabe que eu tenho comentado, inclusive, com várias pessoas, quando é época de carnaval, tem aquelas campanhas, use camisinha, e distribui as camisinhas, que eu acho bacana, acho que é legal. Agora, é inacreditável que numa pandemia como essa, nós não tenhamos nenhuma campanha esclarecendo e ajudando a população, muito antes pelo contrário. A campanha que a gente recebe é a campanha do Bolsonaro cumprimentando as pessoas e dizendo que é uma gripezinha qualquer. Então, é um negacionismo da situação, né? Então, é muito antes pelo contrário. E aqui em Porto Alegre, a gente viu as denúncias todas de que o prefeito gastou mais de 2 milhões em publicidade. Mas uma publicidade para si mesmo, e não para fazer propaganda e campanha em relação à questão da pandemia, né? Então, acho que bem tocado quando tu trazes esse tema mesmo da necessidade de se conversar e esclarecer e ajudar, porque as pessoas acabam acreditando. Bom, se o Bolsonaro pode, se está liberado o jogo de futebol, se está liberada a academia, se pode liberar culto nas igrejas, bom, então eu posso fazer qualquer coisa, né? Então pode fazer, não é assim? É por isso que a gente vê tanta gente na rua, e por isso que hoje a gente vê sendo tratada a saúde só no campo das UTIs, né? E aí as UTIs lotadas. Então como que faz, né? Desculpa te interromper, mas eu tinha que pegar essa parte aí. Eu só quis dividir essa responsabilidade, né? Eu acho que é de todos nós, né? Quem forma opinião, a gente tem que, todo momento, de todas as formas possíveis, né? Nós agora estamos trabalhando com os agentes comunitários, os residentes, a semelhança do que aconteceu em algumas unidades lá do Conceição, como Costa e Silva, Jardim Itu, que é rádios
webs, né, utilizando os contatos, né, que os agentes comunitários têm da população, e a gente utilizar esse formato, né, dos telefones, enfim, para se comunicar com as pessoas, com uma voz que eles reconheçam, né, que é dos profissionais de saúde, que eles conhecem, e que eles podem confiar, né, de que aquilo que está sendo dito pode ser seguido, né. Então, eu acho que mais um apelo, assim, para que a gente realmente multiplique ao máximo nossas redes, né, e que nós sejamos agentes, né, da divulgação daquilo que é o esperado, que é o correto de fazer, né, nesse momento, que é realmente fazer isolamento, né, etc. A gente vai ter que ocupar realmente o lugar, né, de quem deveria estar fazendo isso e não está. Exatamente. Gurias, olha só, a gente vai conversando aqui, desculpe aí as gurias, né, que a gente acaba falando assim, né, Irene? Se conhece já e vai para a intimidade. Mas era essa a nossa proposta, era fazer uma conversa em que a gente pudesse aqui contribuir com as pessoas que nos acompanharam até aqui, as tantas que não puderam neste horário, mas que depois vão acessar as nossas redes sociais e vão poder assistir e continuar comentando, isso é importante, né? Vários comentários que a gente não conseguiu aqui disponibilizar e nem responder todas as perguntas, mas eu acho importante como aqui várias pessoas comentando, inclusive sugerindo outras lives. Eu acho que isso é legal, eu acho que a gente tem que cumprir, sim, com esse papel, doutora Claunara, como agente público, sim, eu acho que é o nosso papel e a gente tem procurado cumprir com este papel de ajudar no esclarecimento, de ajudar a organizar o nosso povo para cobrar dos nossos governantes, porque a política pública hoje, por exemplo, nós exigimos, e felizmente o Ministério Público está cobrando, né, que se apresente qual é o plano de saúde de enfrentamento ao Covid, né? Então, essas coisas são importantes porque parte da pressão social. Por exemplo, no auxílio emergencial, queriam dar R$200, foi a pressão social em cima do Congresso Nacional, a sensibilidade dos congressistas, que a gente conseguiu fazer com que se pagasse os R$600, que, aliás, muitas pessoas não conseguiram acessar ainda. A gente continua trabalhando muito, porque nós pedimos o isolamento social. Mas como é que tu garante? Quando a pessoa diz, tá bem, mas tu tá em casa, mas como que eu faço para sobreviver? É o governo que tem que garantir isso, né? Nesse momento é isso, não tem... É o governo que tem que garantir o isolamento social para que não se perca mais vidas, né? Então, nós continuamos, sim, que os R$600 sejam pagos, 1.200 para as mulheres, enfim, que seja ampliado, inclusive, para outras funções, né? Mas, olha só, eu queria aqui dar uma rodada para a gente tecer mais alguns comentários e nós irmos nos despedindo e vamos tentar fazer uma outra, né? Vamos continuar com essas conversas, continuar exercendo o nosso papel, né, Irene, né, doutora Claunara? Que eu acho que é importante, sim, que a gente contribua dessa forma. Eu peço, então, para vocês tecerem os seus comentários, se quiserem responder alguma pergunta que ficou para trás, e a gente já ir meio que se despedindo da live de hoje, tá bem? Eu queria já me despedindo, comentar sobre essa questão do IMESF, que tu falaste, assim, a gente tem uma outra contradição, né, que é uma privatização, né, com a proposta de uma fundação privada, né, no Ministério da Saúde, sem a participação do Conselho Nacional de Saúde, né? Então, uma contradição, né? Quer dizer, por um lado, o instituto aqui, que foi aprovado na Câmara, etc., não pode continuar, e, no nível nacional, a privatização do processo de contratação, que é uma coisa até ilegal, né? Porque a atenção primária é uma prerrogativa dos municípios brasileiros, né? A contratação das pessoas. Então, se por um lado a gente tem esses cenários contextuais muito complicados, né, do congelamento, né, dos recursos da saúde, com
absurdo, né, da austeridade aí, quer dizer, é uma coisa inédita, né, no mundo, porque tu pode fazer políticas de austeridade em crise, mas jamais por 20 anos, né, porque o país vai voltar a crescer mesmo com pandemia, né, e é óbvio que os recursos das políticas públicas têm que crescer junto, não podem ficar estacionados, né, então a gente está convivendo com tudo isso, mas eu sou otimista, né? Eu queria terminar falando que eu acho que assim como na vacina, assim como o nosso encontro aqui, né? Eu acho que a pandemia também trouxe coisas que vão permanecer, né? Ela juntou, né, pessoas, ela colocou as pessoas até o privado, né, com as próprias empresas, né, farmacêuticas, com as vacinas, as universidades, as pesquisadoras, né, porque grande parte dessas pesquisas da USP, da Unisfesp, etc., tem pesquisadoras mulheres, né, coordenando. Eu acho que a gente tem Teve o relato hoje da Maria Evangelista, que é coordenadora no CONAS, né, no Conselho de Secretários Estaduais da Atenção Primária, falando de um trabalho maravilhoso que eles fizeram, quer dizer, na ausência do Ministério da Saúde, os estados e os municípios se juntaram, estão fazendo coisas com recursos também da iniciativa privada, compraram oxímetros, vão distribuir para as unidades básicas, enfim. Então, eu acho que no meio do caos, né, a gente consegue encontrar aquilo que nos une, né? E eu acho que essa é uma força também, que ela permanece. Algumas coisas que nós conseguimos ultrapassar, como, por exemplo, poder atender as pessoas à distância, né? O teleatendimento, que era um bloqueio, né, das corporações médicas, e que a gente conseguiu e isso a gente não vai voltar atrás, né? E acho que a população merece, né, esse tipo de contato, né? Como no privado todo mundo tem e no SUS a gente não tinha, né? Então eu acho que tem coisas que vieram assim, que vão permanecer, e que eu acho que enfim, acho que nos colocam juntos em relação à defesa mesmo do Sistema Único de Saúde, que mostrou para a sociedade a sua importância. Eu sempre acreditei, né, que a sociedade brasileira, ela não defende o SUS, né, de uma maneira geral. Se a gente pergunta na rua para as pessoas, elas vão falar mal, etc., etc. A menos que elas precisem, né? Depois que elas precisam e utilizam, elas defendem, né? Então, exatamente. Mas a gente precisa mostrar que o princípio da solidariedade, que é a construção do SUS, todo mundo paga por ele, mesmo quando tu não utiliza, para que o que precisa utilizar não precise empobrecer para pagar por um problema de saúde que ele eventualmente tenha que resolver. Então, eu acho que isso é uma força que a gente tem que manter, né? Essa situação, assim, de que se não fosse o Sistema Único de Saúde, realmente nós estaríamos num caos absoluto, né? E isso é uma conquista da sociedade brasileira, e a gente precisa juntar, né, as nossas forças em defesa desse sistema. Então, muito obrigada, e eu fico à disposição, e se vocês, enfim, se outras questões que puderam eventualmente não ser respondidas, e da nossa experiência lá, a gente até tem já coisas escritas sobre isso, a gente conseguiu juntar várias experiências, né, nessa rede de pesquisa, bem para ajudar mesmo o Brasil, enfim, né, para que uma experiência exitosa pudesse ser utilizada por outros, né? E isso está disponível, enfim, eu posso passar para vocês os links para isso ser divulgado também. Então, obrigada, foi um prazer estar contigo, um prazer estar mais próxima de ti, que eu te conheci à distância, amiga, Irene, a gente já teve oportunidades muito discretas no conjunto, mas, enfim, um prazer estar com vocês e construindo aí essa defesa do Sistema Único de Saúde e da atenção primária. Querida doutora Claunara,
Sem palavras para agradecer, né? Uma pessoa com este acúmulo, com toda essa capacidade intelectual de uma mestre, uma doutora de verdade, né? E que vem, que se dispõe a entrar e ajudar com opiniões tão qualificadas. Eu acho que isso sustenta a nossa ação, né? A nossa ação pública mesmo, né? Quando pessoas da qualidade das que a gente teve aqui, como tu, doutora Clanara, em poder contribuir conosco, né? Quer dizer, uma pessoa que está lá na frente, na unidade básica de saúde, que está no hospital como uma mestre, que está na universidade lá, na faculdade, na FAMED, como está. Quer dizer, uma pessoa com essa qualidade, vir aqui falar com todos os nossos internautas, a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Facebook, isso é maravilhoso. Acho que essa é a grande contribuição que a gente pode dar para além daquilo que a gente, como profissionais, né, e que consegue fazer essa leitura de como é que as pessoas estão de verdade sentindo, aquelas pessoas que vocês atendem, né, diariamente lá. Eu agradeço profundamente, Cláudia, querida. Agora já estou te chamando de Cláudia, já ficamos amigas, adorei, e eu combinar contigo para nós voltarmos. A Biloca aqui, a Lígia, né? Ela comentou que ela quer saber também que a gente possa discutir sobre a situação da mulher na pandemia. Olha aí, né? A saúde da mulher, inclusive a saúde emocional, mental, da mulher que está sobrecarregada neste momento de pandemia, das profissionais que têm que dar conta do seu trabalho, mas tem que ser professoras, tem que ser a dona de casa, e muitas vezes ainda sofrendo muitas mulheres sofrendo de agressões e algumas chegando ao feminicídio. Este é um debate, sim, Biloca, e nós já estamos organizando outros temas também para nós voltarmos aqui e conversarmos. Obrigada, doutora Clanara, querida. Um beijo no coração. Fiquei muito feliz com a tua participação. Obrigada, Ney, que nos ajudou, né, a trazer a Clanara, a Ju, né? Obrigada. Iremos contigo, minha querida. Bom, bem rapidamente, Biga, eu queria comentar isso. Acho que o que nós observamos estarrecidos, aliás, nem tanto estarrecidos, porque já esperávamos, foi uma grande falha, né, uma falta de proteção, falha de políticas de proteção social para que nossa população enfrentasse essa epidemia. Aí, lembrando da emenda constitucional número 10, aprovada lá de 1 trilhão de repasse de 1 trilhão repassado a bancos privados, que não reverteu em nenhum benefício, não levou acesso a crédito para pequenos empresários, não deu nenhum, não reverberou no funcionamento da nossa epidemia, né? A dificuldade em acessar o auxílio emergencial, aquela proposta ridícula de R$200, que a gente conseguiu, os deputados conseguiram a muito custo, os deputados de oposição, puxar para R$600, e mesmo assim a dificuldade imensa para acessar esse recurso por parte da nossa população, uma população que uma grande parte formada de mulheres à frente das famílias que sustentam sozinhas, né, as suas famílias. A Lígia traz isso, a nossa querida Biloca, lá de Pelotas. Esse debate é muito, muito atual, né? A situação das mulheres. Nós vimos também uma falta de proteção dos trabalhadores da saúde, que também, na sua maioria, são mulheres no Sistema Único de Saúde, né? Mulheres que deixam suas famílias, seus filhos, saem para trabalhar desprotegidos e voltam para casa com medo, né, de contaminarem suas famílias, seus filhos, seus companheiros e assim por diante. Então, essa situação que a gente observou no decorrer de todos esses meses, né, e o que se coloca para a gente no futuro, o que se coloca é a luta.
é a luta pela manutenção do Sistema Único de Saúde, né, e do seu fortalecimento, do seu financiamento adequado, é a luta pela sobrevivência da nossa população, por estabelecer redes de proteção e redes de solidariedade entre nós. A Cláudia falou isso e realmente a gente observa, né, esse crescimento, as pessoas se aproximam, né, no momento da resistência, e a gente avançar nas nossas lutas para que a gente derrote essas forças que hoje estão nos governos, tanto no governo federal, quanto no governo estadual e municipal em Porto Alegre, e que a gente consiga eleger parlamentares como você, Biga, que estão representando, que vão representar no parlamento tudo que a gente anseia em termos de democracia, em termos de políticas públicas efetivas para a nossa população, que garantam tudo aquilo que estava escrito lá na Constituinte de 88, né? Então, é esse o nosso cenário, é para isso que a gente luta, é para isso que a gente está aqui também. E aí eu quero agradecer muito a você a oportunidade de participar, dizer, Cláudio, que foi um prazer lhe rever, lhe reencontrar aqui, poder trocar essas ideias todas. Obrigada, eu fico à disposição, Biga, da campanha e do que mais. Você sabe que você pode contar comigo. Um abraço para vocês. Querida. Obrigada, gurias. Olha só, nós aqui procuramos, então, falar sobre ciência, sobre pesquisa, sobre testagem, isolamento, distanciamento, atenção à saúde básica, respeito aos nossos profissionais da saúde, né? Respeito a esse trabalho em que o Conselho Estadual da Saúde, Conselho Municipal aqui de Porto Alegre, de vários municípios, enfim, estão ajudando pessoas que estão muito interessadas de fato, enfrentar toda essa pandemia que nós estamos. Nós vamos continuar, gente, vamos continuar aqui, debatendo com outras pessoas, ajudando a trazermos aqui informações, coisas que jamais nós pensamos que precisaríamos trazer para o debate, não é, doutora Cláudia e Irene? Mas nós reafirmamos que as pessoas que nós trouxemos e que traremos em outras oportunidades, todas são 100% SUS. São 100% SUS, defendem o SUS como o melhor plano de saúde do mundo, gente, do mundo, né? Um plano em que vocês imaginem com essa pandemia se nós não tivéssemos o SUS, né? A situação em que nós teríamos. Já estaríamos colapsados, sim, né? Então, diante de toda esta situação, né, nós queremos cidades que possam ouvir, que possam atender a nossa comunidade, né? Nós queremos testagem em massa já, senhor prefeito Marquesan, é preciso enfrentar, isolar o vírus, só assim a gente vai poder retomar a economia, né? E não ficar, como disse a Irene aqui, com esse colorido de bandeiras e as pessoas morrendo. A cada dia a gente vê todos esses números que parecem números frios, né? E que nós sabemos da importância, né, de estarmos aqui. Mulheres maravilhosas como a doutora Cláudia, como a Irene, homens maravilhosos como aqui esteve conosco o Pedro Alau, reitor da nossa universidade, fazendo esse trabalho maravilhoso, dando a contribuição dele, participando também de debates como esses. Eu quero agradecer profundamente minha querida amiga Jussara Coni, Raul Carrion, o doutor Ney Girão, a Célia, a Débora, o doutor Bobeck, que nos ajudaram a construir esta live, contatando com cada um, vendo o horário de cada um, e assim que né, gente? Nós ajustamos nossos horários para poder também tirar esse tempo e estarmos aqui com a presença de todos que nos acompanharam. Obrigada a todos que fizeram seus comentários, que enviaram suas perguntas, isso é bem bacana, porque é uma coisa interativa, né, gente? Também de nós podermos ajudar.
Um beijo grande, Irene, um beijo grande, doutora Clownara. Foi muito gostoso essa hora em que a gente passou junto, viu? Obrigada, espero que a gente tenha contribuído, sim, e que as pessoas continuem assistindo esta nossa live. Até a próxima, gente. Um beijo no coração. Nós voltamos em seguida com outras lives, tá bem? Um abraço.